e obediência. Aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: maravilho-me de ter que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátamo, assim como já vos dissemos, e agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já vós recebeste, seja anátamo. Porque, ressaltando eu agora os homens ou a Deus, ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação do Senhor Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava. E na minha nação excedia em judaísmo muitas da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas como aprovei a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelasse o Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei a carne e nem o sangue. Amém? Diz: meu Deus, meu Pai, estou aqui, Senhor, fala conosco, porque os teus servos ouvem a tua voz. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Pode dar um passo atrás. Aleluia. Adorar o Senhor. Glória a Deus. E palavra de Deus, da parte de Deus. Glória a Glória a Jesus. Paulo agora, meus irmãos, depois de ter passado aos Coríntios, instruído as igrejas, instruído os apóstolos, instruído os discípulos de Jesus, glória a Deus, acerca da doutrina, acerca do mandamento, acerca da palavra de Deus. Paulo, por onde ele passou, ele fez discípulos, apóstolos, e ensinava, exortava acerca da santidade do corpo, da alma e do espírito. E Paulo passou aos Coríntios, depois ele passou os segundos aos Coríntios. Ele ensinava, exortava aquelas igrejas que andavam em perfeita união com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Aí agora Paulo, meus irmãos, ele a larga distância, ele fica sabendo que aquilo que ele ensinou naquelas igrejas que ele passou, pelas divinas revelação de Deus, ter instruído os irmãos, os apóstolos, discípulos do Senhor, como convinha andar na doutrina, como convinha andar na palavra de Deus, como convinha obedecer o santo evangelho, ao qual Paulo pregou, pela unção e a graça do Espírito Santo do Senhor. Paulo agora fica sabendo que aquela igreja, os Gálatas ali, estava em uma briga terrível, ali andando em outras doutrinas, obedecendo outro evangelho. Aí Paulo foi bem claro agora e falou para aqueles irmãos: como tão depressa vós saíram de um evangelho para outro evangelho, mas não outro evangelho, mas sim, meus irmãos, alguns no meio de vós, alguns no meio de nós, querendo transtornar o evangelho de Cristo, tentando mudar o evangelho. Aí Paulo, bem claro agora, usado por Deus na autoridade do Senhor Jesus, ele fala àquele povo: ó, meus irmãos, ainda eu ou nós, e que torcemos a palavra de Deus, e torcer ela ou pregar outro evangelho, ou um anjo do céu, seja ele maldito, seja ele anátamo. E já tenho vos dito e agora vos digo de novo. Olha, foi bem claro a segunda vez, hein? Eu ao anjo de Deus, ao nós distorcer essa palavra, o evangelho de Cristo, ele é anátamo, é considerado maldito. Então, meus irmãos, ele ficou sabendo que agora as igrejas aos Gálatas estavam agora saindo, distorcendo o evangelho do Senhor, estavam mudando o evangelho, qual aprenderam com Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo ensinou acerca dos mandamentos, Paulo ensinou acerca da doutrina, Paulo ensinou, meus irmãos, a conduta, meus irmãos, do evangelho.
Paulo ensinou o povo, instruiu o povo como convinha andar na presença do Deus Altíssimo. Mas Paulo agora fica sabendo que tão depressa dele ter saído de lá, o povo começa a transtornar o Evangelho do Senhor, como agora na nossa geração. Da mesma maneira acontece agora. Muitos começaram, meus irmãos, servindo a Deus na sinceridade. Muitos começaram, irmão, pregar a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra, o verdadeiro Evangelho de Cristo. Mas agora, nos últimos tempos, quando considerou a palavra de Deus, por aumentar a iniquidade, o amor do povo esfriou. O povo começou agora a distorcer a palavra de Deus. O que antigamente era pecado, hoje não é mais pecado. Antigamente a maldita televisão era pecado, hoje não é pecado, meus irmãos. Antigamente, meus irmãos, ali as irmãs andavam de minissaia, andar de roupa transparente, andar pentecotada, andar, meus irmãos, cascavelhando, era pecado, hoje já não é mais. Então eles estão distorcendo o Evangelho do Senhor. Começou a dar jeitinho, distornar a palavra de Deus. E Paulo está dizendo que esses homens são o quê? Esses homens são malditos, estão se fazendo malditos, distorcendo a palavra do Senhor. E quem segue eles, e quem está nos irmãos, nos caminhos desse povo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E aquele que o segue, esse povo, e aqueles que seguem esses pastores mundando, esses profetas mundando aí, estão se fazendo maldito da mesma maneira que eles. Ah, irmão, mas eu não estou me fazendo maldito. Sim, irmãos, ele está dizendo que quem torcer essa palavra, ou pregar outro evangelho, é maldito. Aleluia! Agora, meus irmãos, olha aí a situação que está o povo na terra. Os que dizem ser crentes, né? Que é crente, cristão não é. São crentes. Cristão é separado e lavado e remido pelo Senhor. O cristão faz a diferença nessa terra. Então, muitos crentes aí agora, irmão, tem igreja de todo tipo, tem placa de todo lado, mas aquele que segue a paz, a santificação do corpo, da alma e do espírito, esse sim verá Deus. Não adianta estar na igreja primitiva, não adianta estar na igreja A ou B, se não andar na doutrina de Cristo, guardando o verdadeiro evangelho, a qual Paulo ensinou, usado por Jesus, de maneira nenhuma dará dentro do céu a nova Jerusalém de Deus, que está preparada para nós. Então Paulo ensinou aos Gálatas, aquelas igrejas, como convinha andar na conduta dos meus irmãos do Evangelho de Cristo. Mas eles rapidamente, depois da partida de Paulo, da saída de Paulo para suas viagens missionárias, começaram a distorcer, começaram a mudar o Evangelho. Ah, não precisa tudo isso, Paulo já não está aqui conosco, Paulo está fazendo viagem missionária, vamos mudar esse Evangelho aí porque está muito duro, essa doutrina está muito pesada para nós, vamos mudar ela aí, vamos dar um jeitinho agora, porque senão os judeus não vão se achegar na nossa igreja, senão o povo não vai entrar para a nossa igreja, senão o povo não vai ficar na nossa igreja. Irmãos, não tem que dar jeitinho na igreja, o jeitinho que tem é se converter de corpo, alma e espírito para poder entrar no céu. Hoje em dia, meus irmãos, o povo está fazendo das casas de Deus, é casa de profanação, é pintando, é bordando, é fazendo o que não presta. O altar sendo enfeitado pela unção e a graça de Deus. Não adianta enfeitar o altar com luz, não adianta enfeitar a igreja com pintura, não adianta enfeitar a igreja com balão, bexiga, não adianta enfeitar a igreja com isso e aquilo, irmão. Vai enfeitar a igreja na oração, é na santificação do corpo, da alma, do espírito, buscando a presença de Deus. O povo está vivendo nessas doutrinas dos nicolaítas, irmãos, conquistando os pobres. Ah, vai ter a festinha do dia das crianças, vamos pôr as bexiguinhas, pula-pula, por isso aqui dentro da igreja. E daí as crianças vêm, os pais vêm, vai ser uma bênção. Mentira de Satanás, para enganar o povo, para suas idolatrias, para enganar o povo, para participar do cálice de Satanás. Porque quando Jesus vem nessa terra, a Bíblia revela bem claro para nós, quando ele entrou naquele templo lá, o povo estava sentado, negociando, vendendo e comprando, e Jesus falou: a casa do meu pai é casa de oração e não convida ladrão. Da mesma maneira hoje, os templos estão fazendo a mesma coisa, é comes e bebe dentro das igrejas, é amigo secreto, é festa disso, é festa daquilo, mas não tem uma festa espiritual para buscar a presença do Espírito Santo. Esse daí, meus irmãos, eles não
Egito. Agora pergunta esses pastores mundanos, esses homens endemoniados que não têm Deus. Pergunta para eles, quando José desceu no Egito, quando ele passou a governar o Egito, se ele deu jeito para agradar Faraó. Antes ali no Egito ele deu o melhor dele ao Senhor. A mulher de Potifar queria deitar com ele, não quis. Até dentro da prisão preso o Senhor exaltou. Por causa da obediência dos mandamentos de Deus. Mas de maneira nenhuma deu jeitinho, hein? Ele chegou lá para Faraó. Falou, Faraó, eu vou ficar aí com você e vou fazer tudo o que você quiser, vou adorar a Deus estranho, para ele poder tomar aí o trono aí e governar essas terras. Falou, não. O Deus do céu fica comigo. Esse que toma a frente, que quando ele quiser. Tá vendo aí? Ele foi lá dar jeito, irmão, do Egito. Ele foi fiel a Deus do Egito, onde ele estava. Daniel, da mesma maneira, aconteceu a Babilônia. Ele deu jeitinho lá na Babilônia. Falou para Nabucodonosor lá, rei, nós vamos adorar essa estátua ali. Glória a Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego, nós vamos aí adorar, vamos pular, vamos sapatear, vamos comer, beber, vamos papiar aqui e nós vamos servir a ti aqui nessa Babilônia. Aleluia. De maneira nenhuma. Eles falaram o que para o rei, meus irmãos? De maneira alguma nós provaremos nosso erro perante esse Deus estranho. Nós só adoraremos o Senhor Jeová que criou os céus e a terra. Esse sim nós adoraremos. Aleluia. Foi jogado na fornalha de fogo, meus irmãos. Glória a Deus. E Jesus estava com ele dentro daquele fogo, hein? Meus irmãos. Aí precisa enfeitar. Pregador tentando enfeitar até mesmo a palavra de Deus, né? Na teologia. Ei, meus irmãos, tentando conquistar o povo. Aí conquista o povo com as doutrinas de demônio. Tem outros que querem pregar a doutrina. Mas o que adianta o pastor pregar a doutrina e corrigir as suas ovelhas? Adianta alguma coisa? O seu pastor, quando eu estiver lá em cima do altar, prega a doutrina mesmo. Prego mesmo, mas os seus rebanhos estão lá no adultério, na prostituição, está na vaidade e ele não tem autoridade para corrigir. Não serve para ser pastor, é um mundano terrível que não tem Deus na sua vida. Porque o Espírito Santo de Deus veio do céu para quê? Para habitar no homem, para convencer ele do erro, do pecado e da justiça. Sabe por que esses pastores mundanos, irmão? Eles ficam doidos com nós que pregam a doutrina? Porque eles não têm o Espírito Santo de Deus. É o Satanás que opera em nossas vidas. Aí por isso acende a ira nos seus corações e tenta se levantar contra a igreja de Cristo, mas está repreendido pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aí Paulo falou mais uma vez, eu já falei para vocês, e vou falar de novo. O que distorcer esse evangelho, querer pregar outro é maldito, é anátamo. Será que eles não têm a Bíblia nas suas mãos, irmão? Será? Glória a Deus. Será que a Bíblia deles é diferente da nossa? Será que as letras que estão na minha Bíblia aqui é diferente? Será que só a minha está correta? Será que a desse povo não está? Será que é outra? Será, irmãos? Acho que nós temos que conversar com eles, pegar a Bíblia deles para ver, senão nós temos que mandar fazer umas páginas iguais, né? Mas não é não, porque estão cegos espiritualmente. Se entregaram à luxúria, se entregaram ao pecado, meus irmãos. Aí o pecado entrou nos seus corações, não tem mais autoridade de pregar a verdadeira palavra de Deus. Porque só prega essa palavra verdadeira quem tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia. Se não tiver, não prega. Não, mas tem dias que prega. Prega, mas não vive. Glória a Deus. Prega, mas não anda na doutrina. Adianta alguma coisa eu pregar a doutrina aqui e depois sair daqui e estar no futebol? Não adianta alguma coisa? Sair daqui, você chegar lá na minha casa, lá tem 2, 3 televisões lá e você está assistindo ela, hein? Adianta? Adianta se eu sair daqui, chegar lá na minha casa, arrancar minha roupa, ficar sempre pelado, sem dentro de casa? Adianta alguma coisa? E esses pastores mundanos, irmãos, terríveis, endemoniados, que não tem Deus. Aleluia! Irmão, mas você está julgando ele, não estou julgando ninguém. É a palavra de Deus que me ensina dessa maneira. Se não seguir a palavra da santificação, não verá Deus. Aí está em cima do púlpito, você soa a camisa, não é o paletó, prega até mesmo até bonito, hein? Aí depois sai dali para o púlpito, está lá no meio do futebol jogando bola, pastor com time de futebol, um tanto terrível que não tem Deus, tem que se converter, aceitar Jesus novamente. Porque a doutrina é quem salva, irmão. Não, mas nós vamos ser salvos pela graça. Pastor, já ouviu pastor subir no altar e pregar, que é a graça que vai nos salvar. Irmão, para pensar um pouquinho aí agora. No mandamento de Deus, na cerca da lei dos mandamentos do Senhor, no Antigo Testamento, quando uma pessoa pecava diante de Deus, o que acontecia? Era morto na hora, era, não era?
na hora, caía mortinho, caía. Hein? Já era, morri na hora, morria. Aí, e hoje, morre? Está no adultério, mas está atrás do público pregando, tá ou não está? Está na prostituição, mas está atrás do público pregando, tá ou não está? E é a graça que vai salvar, não é? A graça vai salvar? Mas agora vem a graça agora, vou te explicar a graça. Aí Deus deu tempo, não deu tempo? Continuou na prática do pecado, abandonou nossa doutrina de Jezabel. Aí quando chegar no último dia que Deus se assentar no seu trono de glória, apartei-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno que está preparado para Satanás e os seus anjos e todo aquele que adora o diabo. Glória a Deus! Vendo aí como agora a graça é mais dura? Hein? Ah, irmão, mas e aqueles que morreram na lei? Aqueles que morreram na lei, meus irmãos, no pecado, eles foram salvos pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Já leram essa passagem? Hein? Os que estavam lá na lei, naquela tempo da lei, que morreram no pecado, que praticou o pecado, pela vida de Jesus na cruz do Calvário, Deus deu sua vida lá, eles foram salvos. Agora, depois da morte de Jesus, agora, tem que se arrepender do pecado, desse mundo, das coisas que separam de Deus. Aleluia! E aí? Hein, meus irmãos? Será que a graça basta para nós ser salvos? Só a graça só? Aí a Paulo fala bem assim, ó. Irmãos, quando vocês entrarem na graça de Deus, agora vamos procurar Moisés. Vamos procurar Moisés lá. Fala para Moisés levantar o véu agora. Hein? E o que é o véu? O véu é o Velho Testamento. Hein? Entrou na graça de Deus? Agora vamos lá nos mandamentos do Senhor. Aleluia. O povo não suportava a glória de Deus diante a face de Moisés, irmão. Porque eles estavam rebeldes. Agora nós conhecemos a graça, então temos que conhecer a doutrina. Temos que conhecer o mandamento de Deus. Hein? Aí os gálatas queriam que o evangelho fosse mudado. A mesma coisa está acontecendo hoje na nossa geração. O evangelho foi mudado, irmãos. Por Deus não. Quem conhece a palavra de Deus não vai dar as coisas santas aos cães, não. E hoje aqueles que começaram no Espírito estão fazendo o quê? Está que nem a Bíblia diz, né? O cachorro vomitou, voltou e foi lá comer o vômito. Irmão? Da mesma maneira está hoje. Aprendeu a doutrina de Cristo e hoje não quer mais andar na doutrina. Voltou a comer o vômito que vomitou. Deus! Aí Paulo está dizendo aqui, irmão. Por que ressaltei eu agora os homens ou a Deus? Ou procura agradar os homens? Se estivesse ainda a agradar os homens, não seria servo de Cristo. Aleluia! E aí, irmãos? Precisa de mais alguma coisa para nós se converter de verdade? Porque esses pastores mundanos estão agradando os homens, irmão, para ver suas igrejas cheias, preocupados com dízimo, oferta, dinheiro. Aí estão agradando o homem, mas se estão agradando o homem, não são servos de Deus. Aleluia! Aí ainda nós vamos ficar adorando eles, vamos procurar de maneira, de onde tem que procurar onde está Jesus. Glória a Deus! Ei, meus irmãos, então esses homens endemoniados que não tem Deus aí, eles estão agradando os homens, não são servos de Deus de maneira nenhuma. Porque Paulo agora está ensinando nós aqui, ó. Mas façam-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, hein? Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia, meus irmãos! Então esse evangelho que Paulo ensinou e ensina até hoje, os dias de hoje, para a nossa geração. Aleluia! Não foi um estudo da teologia que ele foi. Ele não fez uma faculdade para poder aprender. Antes ele buscou a revelação do Senhor Jesus Cristo para ensinar a nós também hoje, na nossa geração. Deus! Então ele não está para agradar os homens, né? Porque ele é servo de Deus. Ele está para agradar a Deus. O pecado, meus irmãos, faz separação do homem e Deus, hein? Aleluia! Mas a doutrina de Cristo, ela salva o homem do pecado, liberta ele. Conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Porque nessas igrejas mundanas agora, essas igrejas se apostataram, não tem mais libertação, não tem mais cura, não tem mais milagre, irmão. Porque eles deram lugar ao pecado, à vaidade, à luxúria e à prostituição. Irmão, mas não tem prostituição. As mulheres andam lá, meus irmãos, com as suas roupas apertadas, traindo a lascívia da casa de Deus, tentando matar a fé dos pequeninos, Senhor. Os homens da mesma maneira, colocam suas calças apertadas, mostrando até mesmo as partes íntimas, tentando agora trazer a sedução para dentro da igreja. Estão na prostituição, estão se prostituindo lá dentro, com seus olhos, porque Deus diz na sua palavra, um homem ou uma mulher olhar para um homem, olhar para uma mulher, e cobiçarem o seu coração, já cometeu adultério com ela. E aí, meus irmãos, tem
escapatória. Para Deus é tudo ou nada. Ou serve a Deus ou não serve a Deus. Está vendo? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor da glória. E o povo está tão desapercebido, irmão, que o Senhor Jesus outra vez nos ensina: quem lê entende, quem vê fuja. Então, meus irmãos, o povo não está lendo. E o povo, porque eles não estão entendendo, porque eles não lêem. Pois se eles examinassem as Escrituras de Deus, eles iam ler e entender o que está acontecendo dentro dessas igrejas mundanas, essas igrejas apóstatas que se apostataram. O povo, se lesse as Escrituras do Senhor, ele ia ler, entender e fugir dela. Porque o Senhor diz, irmão, quando você estiver em cima do telhado, não desça para buscar alguma coisa alguma. Se estiver no monte, fica lá no monte quietinho. Porque vai chegar tempo, irmão, que nós vamos adorar a Deus no nosso lar. Não vai ter mais esse salão para nós adorar o Senhor, não. Nós vamos adorar o Senhor nos montes, nas cavernas, reunir o povo em um lugar santo ali e orar ao Senhor. Como no tempo dos apóstolos, quando começaram, antes de começar a igreja primitiva, os apóstolos se reuniam na casa de um irmão, na casa de outro irmão, e ele orava ao Senhor. Aí depois que o Senhor Deus abençoou, que o evangelho foi crescendo, aí veio a igreja primitiva dos apóstolos, hein? Aleluia! Esse tempo vai chegar novamente, irmão. Vai pensando que vai ser só mar de rosa, está sentadinho adorando a Deus. Vai chegar um momento onde vai cumprir a palavra do Senhor, e por causa do amor de Jesus Cristo, nos entregarão até as mãos dos governadores para ser açoitado, hein? Chicoteado, batido, hein? Eu espero que eu não esteja mais aqui, não, hein? Quer estar já com Jesus, hein? Não, quer ir embora com Cristo, hein? É melhor estar com Jesus do que estar aqui nessa terra, mas por causa do amor de vós, estareis ainda mais um pouquinho ainda na permissão de Deus, está vendo? Glória a Deus, aleluia! Então Paulo está ensinando, irmãos, exortando, mas esses homens não querem pregar. Eles falam, não, não precisa pregar o mandamento, a doutrina, não. E os Gálatas estão onde? Estão no Velho Testamento ou no Novo, irmão? Aleluia! Né? Se você ler ali dos Novo Testamento, agora até Apocalipse aqui, você vai ver a doutrina de Deus como é que é. Quem é sujo, que se suje mais ainda. E quem é limpo, que se limpe. Aleluia. E quem é puro, que se purifica mais ainda. Então é tempo, meus irmãos, de nós se purificar. É tempo de nós limpar. É tempo de nós andar na santificação do corpo, alma e espírito da presença de Deus. Mas a igreja permitiu doutrina evitando a doutrina dura. Essa doutrina é de Deus, não é da igreja. Aleluia. A doutrina é do Senhor Jesus Cristo, não é do homem nem da mulher. Aí Deus vai estar aqui cumprindo Apocalipse, meus irmãos. Quem é sujo, que se suje. Agora quem é limpo, se procura limpar mais e mais ainda. Glória a Deus. A antiga obra, quando começou a doutrina, era tremenda, não é ou não é? É, irmão. A nossa irmãzinha está aí, quem é mais velho de ministério sabe. Nossa irmã Marinete, que nasceu no Evangelho Antigo também. A doutrina era rígida, não é? Hoje tem que ser mais rígida ainda, porque quem quer se limpar, que se limpa, e quem não quer se limpar, que vai se sujar mais ainda. Glória a Deus! Então toma cuidado, irmão, com a sua salvação. Toma cuidado, porque a sua salvação é delicada. Meus irmãos, é como peneirar uma areia para fazer um reboco fininho, hein? Aqueles mais grossos ficam tudo para trás, hein? Você limpar, se o que é bom para a parede ficar lisinho, vai embora, hein? Agora aquele que não presta, ó. Assim é a peneira de Jeová. Os grossão que dá no pecado, adultério, prostituição, na vaidade, na lascívia, né? Na fornicação, na masturbação, hein? Esses vão tudo com fogo do inferno se não se arrepender. Aleluia! Isso não é mais pregado na igreja. Não ensina os jovens, toma cuidado os jovens, né? Com a masturbação, toma cuidado. Isso aí, não pode falar isso não na igreja. A Bíblia não está ensinando? Eu não ensino eles a maneira com o fogo do inferno, vou ter que dar conta do sangue deles? De maneira nenhuma, irmão! Como eu não sei, as mãos de vocês estão limpas, está purificado, que as mãos estão limpas. Ou só deixa de ouvir, quer ouvir, não quer ouvir, vai ter que ouvir a si mesmo. Irmão, está tudo para descer. Bebe água que vai embora, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus! Vamos comer farinha seca, né? Pega um punhado de farinha, joga na boca, e ela vai para lá, e começa a deixar na boca, você tem que engolir, não vai. Mas você pega um copinho d'água, vai embora. Assim é a doutrina de Cristo, irmão. É querer. E Paulo ainda está dizendo mais aqui. Porque já ouviste quando foi antigamente a minha conduta, judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava, e na minha nação exercia o judaísmo, muitos da minha idade, sendo exatamente zeloso das tradições dos meus pais, mas quando provei a Deus, e desde o ventre da minha mãe me separou,
e me chamou pela sua graça, revelando o seu Filho amado em mim, para que pregasse entre os gentios. Não consultei a carne e o sangue. Está vendo? Paulo era o que, irmãos? Antes de Paulo conhecer Jesus. Coitadinho do cristão, né? Chicotinho de Paulo era do lombo deles, era, não era? Matava e não estava nem aí, estava? Paulo ainda participou da morte de Estevão ainda apedrejado, hein? Hein, meus irmãos? Mas só que Deus olhou do céu e falou: Paulo, eita, como Paulo é bravo, hein? Homem bruto, rapaz, é esse mesmo que eu quero para a minha obra. Aleluia! Sabe por que Deus escolheu Paulo? Sabe, irmão? Quem sabe por que Deus escolheu Paulo? Hein? Porque quando Paulo chegou até os magistrados, lá, falou: me dá uma carta aí que eu vou descer lá em Damasco, tem uns crentes lá, vou cobrir o Paulo, vou trazer, eu chegar o rei deles. Paulo não temia, irmão. Deus do tempo do mundo. Aí Jesus olhou para ele: é esse Deus que eu quero. Eu vou revelar minha doutrina, meus mandamentos, meus estatutos a ele. E ele vai ter coragem de pregar contra os falsos profetas. Ele vai ter coragem de pregar contra esses pastores mundanos. Então Deus escolheu ele, irmão, porque ele tinha coragem, garra e vigor, e não temia o homem nem a mulher. Glória a Deus. Antes ele fazia a obra de Deus com toda a autoridade. Glória a Deus. Está vendo por que Deus escolheu ele? Glória a Deus! Se fosse um medroso, eu pregar contra esses pastores mundanos, depois ir atrás de mim? Estou fora, hein? Tem crente que tem medo de pregar a doutrina. Aqui no nosso ministério, irmão, é regra do ministério: se não pregar a doutrina, não serve para ser obreiro, nem pastor, nada aqui, só ficar de banquinho lá dentro. Aleluia! Irmão, mas não é Deus que revela a palavra assim. Mas não é tempo de ficar pregando prosperidade, é tempo de pregar a santidade do corpo, alma e espírito. Glória a Deus, aleluia! E Paulo está dizendo aqui que ele não consultou nem o corpo nem o sangue, mas foi Jesus quem o revelou a sã doutrina do Senhor na sua vida. É, irmão. E aí? Vale a pena guardar a doutrina de Deus? Qualquer igreja, irmão, seja primitiva, seja qualquer igreja, se entrou o pecado, fuja dela, abandona, fica na sua casa adorando o Senhor. Não se pega em praga de ministério, não se apega no homem, não se apega na mulher, se apega no Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Porque quem se apegar no homem não vai perecer como o homem perece, porque o homem rebelde é falho também. E Paulo é bem claro, irmãos, ele é sincero, correto e reto. Lá em Coríntios, lá está dizendo, no Coríntios 3, 1 Coríntios versículo 3, lá está dizendo, capítulo 3, versículo 1 em diante: os espíritos imundos causam dissensões da igreja. Um falava que era de Apolo, outro era de outro. Está da mesma maneira hoje nas congregações. Estão servindo esses pastores endemoniados que não tem Deus. Aleluia! Aleluia! É um bando que fica puxando sardinha, meus irmãos, dos pastores. Vai perecer como ele. Pega com Jesus e será salvo e alcançará o reino dos céus. Glória a Jesus, aleluia! Mas o povo não quer, meus irmãos, a doutrina do Senhor. O povo não quer entender as escrituras de Deus. Estão cegos espiritualmente e vão perecer, vão ser lançados no fogo do inferno no último dia. E não alcançarão a Jerusalém de Deus, que está preparada para um povo santo. Quando Satanás vinha nessa terra, que Deus soltar ele depois dos 1000 anos, hein? Que nós estávamos lá reinando com Cristo depois do arrebatamento, reinando na cidade santa, a Nova Jerusalém de Deus, e Satanás solto aí, ó, perturbando o povo que não quis nada com nada. Aí Satanás vai mostrar os dentão dele e falar: agora vocês vão saber quem sou eu, hein? Tá vendo que vocês não andavam na doutrina, não tinha nada a ver? Agora eu vou mostrar para vocês quem sou eu. Aí Satanás vai ali levantar o seu exército para tentar destruir a cidade santa de Deus, a Nova Jerusalém, que já vai ter descido do céu, a nessa terra, né? Glória a Deus. E Satanás se levantará com o seu exército para tentar destruir essa cidade santa. Aí o Senhor Jesus manda fogo do céu e destrói Satanás e lança ele o fogo do inferno. Glória a Jesus, aleluia. Aí o cristão, meus irmãos, vai viver eternamente, sem dor, sem choro, sem lágrima, e só dando glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Que coisa linda e maravilhosa, hein? E aí, vale a pena servir a Deus ou não vale? Vale a pena guardar a doutrina ou não vale, irmãos? Então vamos servir ao Senhor, andar na santidade do corpo, da alma e do espírito, e guardar o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Quem tem ouvido, ouça, porque o Espírito Santo de Deus diz a igreja. Vem, fala para Deus.